vídeo de um outro produto, né, que também lá em 1984 é bastante interessante até pela característica dele, o Lisa, né, da Apple, que ele deu exatamente espaço para o Macintosh, né? Então o Lisa foi um computador que foi desenvolvido aí pela Apple, demorou alguns anos aí para ele ser desenvolvido, e aí ele realmente abriu as portas aí para o Macintosh. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, é o comercial que foi feito na época, e daí a gente analisa aí o que acontece pela perspectiva aí da gestão de projeto que nós temos aí, ok? Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification methods. Created for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of any contradictory thoughts. Unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own concoction. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Fantástico, né? Não sei se vocês lembram, mas é uma história, é um caso bastante interessante, né? Sobre produtos e serviços. A Apple lança, né, o Lisa, e é um projeto que tem um custo, né, de 150 milhões de dólares. Demorou quase 8 anos para ficar pronto. O lançamento oficial dele é em 1984, mas ele ficou construído em 1983. Né? Em 81, o Steve Jobs teve que abandonar o projeto, né, do Lisa, mas é um projeto bastante interessante, e o que realmente sobrou de todo o Lisa foi a interface gráfica, e a partir daí surge aí o Macintosh. Queria olhar, né, para esses dois projetos, olhar para a Opera de Sydney, né, e olhar para o Macintosh pela gestão de projetos, né, não olhar pelo produto, serviço, ideia, mas olhar pela gestão de projetos. O Macintosh ele custou 150 milhões de dólares, foi concebido no período que o Steve Jobs queria, até mesmo por ser um produto infinitamente inovador, não tinha nada parecido, similar, quase igual na época, exceto a parte de software, e ele vendeu algumas poucas unidades a 10 mil dólares, né? Vendeu algumas unidades não chegou a vender nem 10 unidades na época. Quando nós olhamos então para a Opera de Sydney, né, que era para custar alguns milhões e custou 100, e olha para esse daqui que ele custou exatamente o valor que tinha que custar 150 milhões, e olhamos para a Opera de Sydney, né, que hoje é um lugar mais visitado no mundo e o Lisa não vendeu nada. Essa é uma definição muito importante de entender produto e projeto. Pela perspectiva da gestão de projeto, pela ótica do gerenciamento de projeto, da estratégia de gestão, em termos de projeto, a Opera de Sydney é um total fracasso, em termos de produto é um total sucesso. E aqui no Lisa é exatamente o contrário. Em termos de projeto é um total sucesso, em termos de produto é um total fracasso. Não cabe a nós aqui criticarmos o que está certo, o que está errado, mas cabe a nós entendermos o que é gestão de projeto. O gerenciamento de projeto, então, ele tem que cumprir as premissas, requisitos, cenário, ou seja, aquilo pelo qual ele foi empreendido, aquele objetivo pelo qual ele foi empreendido, ele tem que atender até o final. Se o produto na operação vai atender ou não, caberia ao livro Gerenciamento de Programa validar isso ou não. Para a perspectiva de gestão de projeto, o limite do projeto é a fronteira dele antes de entrar na operação. O Lisa, quando entra na operação, é um fracasso, e o Opera de Sydney, quando entra em operação, é um sucesso. Só que a operação não é vista pela gestão de projeto, que é aquele gráfico que está no segundo slide, quando a gente começa falando dessa apresentação, que mostra o ciclo de vida, e nós colocamos um zoom in naquela parte ali. Então é muito importante a gente entender que pela gestão de projeto, como que isso funciona, como que isso ocorre. E a partir daí a gente avaliarmos melhor quando nossos projetos são sucesso e quando nossos projetos são fracasso. Eu não posso utilizar a ferramenta gestão de projetos para falar se um produto e operação é um sucesso ou um fracasso. Se eu avaliar dessa forma, eu estou usando uma ferramenta errada
para avaliar uma outra coisa. A ferramenta não foi criada para isso, a técnica não foi desenhada para isso, e não é papel do gerenciamento de projeto avaliar. Vamos criar um cenário aqui, você tem uma empresa que tem uma linha de montagem de bebidas, hoje ela engarrafa 20 mil garrafas e você vai engarrafar 80 mil garrafas por hora. Hoje ela engarrafa 20 mil, você vai ampliar para ela fazer 80 mil. Passados 6 meses depois da implementação, ainda você está trabalhando com os 20 mil e você está com capacidade ociosa porque você não tem demanda de mercado. O projeto foi um fracasso? Não sei. Eu não sei quanto tempo o projeto foi feito, não sei o custo que ele utilizou. A operação fracasso, sim, isso aí eu posso afirmar que a operação fracasso, porque você não está utilizando a sua capacidade desenvolvida, ok? A partir daí, a partir desse conceito, dessa definição, para nós tem um documento, tá? Super importante na gestão de projeto, que chama-se Termo de Abertura, Project Charter ou OTAP, né? Termo de Abertura do Projeto, TAP, Termo de Abertura do Projeto. Esse documento ele é fundamental para a gestão de projeto porque ele é o contrato, né, entre a equipe do projeto, né, que eu vou chamar de equipe de projeto, o sponsor, o gerente de projeto, a equipe e o projeto. Né, e essa figura chamada projeto. Nós estamos afirmando ali, fazendo um contrato que essa situação existe. Então, quando nós criamos esse documento, né, o termo de abertura do projeto, é aquele momento zero onde nós oficializamos, formalizamos a existência de um projeto. Então tenha bastante atenção com um documento que ele deve cobrir as necessidades do negócio, estudo de viabilidade, se você durante o ciclo de vida você vai conseguir até o final do projeto, se você tem fluxo de caixa suficiente, se quando o projeto ficar pronto o mercado ainda necessita do produto, então uma visão de negócio, necessidade do seu cliente, né? Você vai atender a necessidade do seu cliente. O PMBOK considera que o gerenciamento de projetos se encerre por 2 motivos. Quando o projeto não é mais viável e quando não mais atende a necessidade do cliente. Então ele fala que são 2 elementos, né, fundamentais para o encerramento do projeto. Porque o cliente do projeto é uma figura muito importante. Né? Você está construindo tudo em função de uma necessidade dele. Descrição do produto, você tem que ter uma breve descrição do produto, do que aquele produto ou serviço ou resultado vai te atender. Justificativa. A palavra justificativa ela vem muito a calhar aqui porque existe um conceito que eu gostaria de compartilhar com vocês. A diferença entre explicar e justificar. Justificar você usa no passado e explicar você usa no futuro. Então quando eu justifico algo, era algo que tem no passado que é ruim e eu estou falando disso agora. Então estou olhando para um passado e justificando um passado. Por que o leite derramou? Por que eu coloquei o leite derramou? Por que o leite derramou? Porque eu estava ali, eu não vi, eu atendi o celular e quando eu fui olhar o leite já havia derramado. Ou seja, por que o leite derramou? Então eu estou justificando, tá? E explicação. Preciso que algo seja feito sábado que vem. Então, sábado que vem eu vou estar viajando, então eu não posso fazer, eu vou chegar mais tarde. Esse sábado, infelizmente, eu não posso. Então, eu estou explicando algo no futuro. Então, a explicação permite que você tome uma decisão e resolva o problema. A justificativa, o problema já ocorreu. Então, por que em projeto cabe bem a justificativa? Porque projeto, quando ele usa a palavra justificativa, ele quer sair de um passado ruim, com dor, sofrimento, agonia, perda de dinheiro, infelicidade, ausência, para um futuro lindo, bonito, maravilhoso, cheio de luz, glória, resultado, dinheiro e produto novo. Então a justificativa é exatamente por isso. Nós temos um problema e vamos resolver um problema. Eu tenho que fazer o meu TCC, né? Então o meu TCC eu tenho que fazer meu TCC. Por que eu tenho que fazer meu TCC? Porque o mercado hoje tem muita gente competente, então precisa de gente mais competente, então eu vou fazer um trabalho que vai fazer com que as pessoas fiquem mais competentes. Então existe o problema da incompetência, eu vou transformar pessoas mais competentes. Por isso chama-se justificativa. É olhar para o passado e criticar o passado. E uma coisa que eu sou apaixonado, que é autoridade, daqui a pouco eu vou falar especificamente dessa palavra, autoridade do gerente de projeto. É muito comum as pessoas, como eu disse, né, no início, o gerente de projeto ele não é um cargo, né, ele não é uma função, ele é simplesmente um papel, então qualquer pessoa na organização pode desenvolver o papel de gerente de projeto, mas aí é que está, se eu não der autoridade para que essa pessoa utilize os recursos organizacionais, o meu projeto está fadado a ser um fracasso.
Ou seja, a pessoa precisa de autoridade ou, no mínimo, dizer qual é o limite da autoridade dessa pessoa para que essa pessoa consiga executar o projeto de uma forma mais aderente. Então, minimamente, é importante a gente cobrir essas necessidades aqui, essas características no momento que eu crio esse documento. É um documento muitas vezes criado em Word, em Excel, não tem muito a forma e a cara para criar esse documento, mas que ele cubra essas características minimamente aqui, você está fazendo um termo de abertura que vai ser aderente aí à sua necessidade, ok? Então, o termo de abertura é um documento formal que servirá de referência para efeitos de planejamento, super importante, é um documento que eu sempre vou olhar porque eu posso planejar baseado sem informação, mas eu posso planejar baseado em informações. Então, se eu planejo olhando as informações que eu tenho, eu vou ter um planejamento infinitamente mais eficiente, infinitamente mais eficaz. É desenvolvido no início do projeto, referenciando continuamente durante o ciclo de vida do projeto. Então, ele é desenvolvido no início do projeto, no momento zero. Vamos chamar esse momento zero de kick-off. É agora que começa o projeto. O show começa agora. Então, no momento zero que o projeto é iniciado, ele é iniciado exatamente, com o momento zero, chamado termo de abertura do projeto. Então, a gente cria esse documento. E ele é, de forma contínua, utilizado durante todo o ciclo de vida do projeto para que você tenha como referência um documento de referência para a construção, para pensar o seu planejamento, para alocar recurso, para discutir com as pessoas, para levantar a necessidade. Busca obter o compromisso da administração, estamos chamando isso de organização, autorizar a alocação de recursos e obter o buy-in das pessoas. O buy-in, pessoal, é uma coisa super importante, que uma coisa é eu te vender algo, outra coisa é você comprar algo que eu tenho. Se eu te apresento uma ideia e você gosta da minha ideia e você compra a minha ideia, eu estou tendo o seu buy-in. Você comprou a minha ideia, Você está comigo. Formaliza a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto autoridade. Vou até abrir uma aspas importante aqui, que nessa palavra autoridade, o que é autoridade do gerenciamento de projeto, o que é autoridade do gerente de projeto? Para aplicar recursos organizacionais, atividades do projeto. Então, é um profissional, uma pessoa que vai aplicar. Então, ele tem que ter autoridade para aplicar os recursos organizacionais. Mas vamos entender um pouquinho dessa coisa autoridade. Acreditamos que ter autoridade é simplesmente eu tenho autonomia de usar a empresa me deu autonomia para eu fazer as coisas, eu posso utilizar os recursos do projeto, eu posso utilizar as pessoas, Não é bem assim. Essa autoridade que a gente está falando aqui, você tem que ter uma competência. Ok? Então, é importante que você, como profissional, se desenvolva e saiba usar de forma adequada os recursos organizacionais. Ou seja, que as pessoas confiem no seu julgamento, que o seu julgamento é o melhor julgamento. E para isso você tem que ter competência, conhecimento, habilidades e atitude. Ou seja, você tem que... o sinônimo da palavra autoridade, poder, governo, força, domínio. Você tem que dominar as técnicas de gestão de projetos. Você tem que ter domínio sobre as ferramentas. Você tem que saber influenciar pessoas. Você tem que ser uma pessoa que tenha domínio sobre os conhecimentos do gerenciamento de projeto. Não é simplesmente ter um parco e limitar o conhecimento sobre algo que você já vai ter autoridade. Não, soberania. Então, essa palavra autoridade é uma palavra muito grande. E as pessoas querem autoridade porque elas acreditam que têm o direito de utilizar o recurso organizacional. Quando, a bem da verdade, você tem que ser eleito a ter esse direito. A organização tem que acreditar que você tem essas competências. E para que você tenha essas competências, você tem que legitimar essas competências. Você tem que demonstrar através de fatos, dados e atitudes que você sim é uma pessoa competente, que você sim é uma pessoa que tem conhecimentos, capacidades para utilizar os recursos do gerenciamento de projeto. Então, veja, é muito importante quando a gente fala de autoridade, não é simplesmente que a empresa vai lhe dar porque você está neste papel, mas sim que você tem direito, uma vez que você tem competências, você tem o direito de legitimar
legitimar essa competência. Então, com isso, a gente fecha esse conceito, até mesmo para a gente entender que o termo de abertura é um documento infinitamente importante para a gestão de projeto, é um documento que serve de base e referência aí para a gestão de projeto. Sem ele, né, sem o termo de abertura, você não tem essa formalização da gestão de projeto. Então, nos seus próximos projetos, tenha atenção a esse termo de abertura. E agora a gente vai entender um pouquinho mais porque essa autoridade ela é importante em termos de gestão de projeto, para onde que isso realmente está caminhando, essa autoridade, por que eu preciso dessa autoridade e o que eu faço com essa autoridade em gestão de projeto. Ok?